Já estamos de volta. Olá, compulsivos! Bem-vindos a mais um programa. Esta quarta-feira, dia 2/10, são 17h09. E nós estamos ao vivo agora pelo Facebook. Se você quiser entrar em contato com a gente, mandar sua pergunta, mande pelo WhatsApp, em áudio ou em texto. O Gabriel é que vai fazer a gentileza de ler para a gente com aquela voz linda e sedutora que ele tem. Então mande seu WhatsApp para o DDD 11 97313 6617 97313 6617. E hoje eu tenho o prazer inenarrável de estar aqui com Pablo Miyazawa. Ele que é jornalista há 20 anos, há mais de 20 anos, falando de cultura pop, que é o que a gente adora. Ele é editor, já foi editor-chefe da Rolling Stone, da revista Herói, revista Herói, foda. Bons tempos. Da EGM, que eu li muito, EGM, teve até... Bom, a gente vai falar um pouquinho, teve até encontros, eventos, etc. E hoje tá no Adoro Cinema. Isso aí. É isso? Você tá começando um canal de YouTube, inclusive, Adoro Cinema, é isso? Junto de uma iniciativa da empresa. Isso Começando aí. Não, né? Você tá há quanto tempo já? Bom, o Adoro Cinema existe há muito tempo já, quase 20 anos, mas... No YouTube? Não, no YouTube é uma coisa muito recente. A gente começou agora em maio, né? Em maio. É um empreendimento bem... tardio, né, para um site que está há tanto tempo ativo, mas fez parte aí de uma estratégia de querer fazer tudo direitinho, né? Já é um site que é reconhecido pelo maior banco de dados sobre cinema do Brasil, é o maior site em audiência do Brasil, mas ainda não tinha uma representação no YouTube. Demais. E a estreia desse canal, digamos, o primeiro programa original desse canal foi justamente um programa meu, né, que se chama Mitos do Pop, que hoje já está na 25º episódio. A gente estreou há 2 dias o mais recente episódio e foi uma grande responsabilidade. A gente pode falar mais sobre isso aí, mas eu me colocar diante da câmera para apresentar um programa original com roteiro meu, com minha apresentação sozinho, eu que não tenho experiência exatamente em ser um youtuber, né? Sou jornalista de texto e de impresso na minha carreira inteira. Então, assim... cara, mas eu te vi várias vezes. Você teve até no Ronifon, né? Sim, quando eu fui falar sobre meu livro, inclusive. Eu fui produtor de televisão há muito tempo, né? Só que eu produzia quadros culinários. E eu produzi muitas vezes quadro culinário dentro do Ronifon, que aliás é um cara gente fina. Ele gosta de falar dele mesmo, mas ele é um cara gente fina demais. Me tratou muito bem. Ele se interessou muito pelo tema desse meu livro, que eu lancei em 2016 pela editora Paralela, que é um selo da Companhia das Letras, que se chama 52 Mitos Pop, que é justamente teorias da conspiração e lendas urbanas da cultura pop. Eu peguei essa ideia base do livro para fazer o programa, né? Cara, e no programa são novos mitos? Eu tento mesclar entre novos mitos e reaproveitar histórias que eu já contei no livro, escritas agora para vídeo, né? Então eu me permiti me plagiar, me autoplagiar, afinal fui eu que escrevi o livro, né? Então eu falei, bom, então nem todo mundo leu esse livro, né? O livro não vende tão bem no Brasil, como a gente sabe. Não. Então eu peguei o material que já estava pronto, reescrevi para vídeo, mas aí eu pensei que eu poderia criar novas histórias de acordo com a ocasião, de acordo com a temperatura ou com efemérides novas, por exemplo. Você vê o nível de instrução do cara quando ele fala efemérides. Adoro a palavra efemérides, né? Pra quem não sabe, são esses ganchos, né? Datas comemorativas, coisas legais que a gente pode usar para usar como inspiração. Então, por exemplo, se vai sair o novo filme do X-Men, é conveniente que o programa tenha como tema algo relacionado ao X-Men. Claro. Não significa que ele vai ter mais audiência por conta disso. Isso que é mais interessante. A minha experiência tem mostrado que quando a gente fala sobre um tema que tá todo mundo falando naquela semana, a chance de outros canais estarem falando sobre isso também é muito grande. É o tal da agenda setting. O agenda setting, né? Que é essa coisa de tipo, o mercado, né? Determina o que... as notícias que vão ser colocadas e o público, digamos, meio que tem que aceitar, porque tá todo mundo falando sobre aquilo, né? E só pra galera de casa que tá ouvindo a gente entender, quem não é do ramo, né? Entender, isso aí é o que rege até aquela moda que você fala assim, ó. Nunca sequestraram
menina e deixar o refém menina em casa. De repente acontece um sequestro com um refém em casa, aparece 15 sequestro com um refém em casa. Nunca pegou fogo na Amazônia. De repente pega fogo na Amazônia, todo mundo fala do fogo na Amazônia, e aí todo mundo vem falar que sempre pegou fogo na Amazônia. Pois é. E eles querem recauchutar coisa, e assim sucessivamente, né? E justamente existe uma saturação de assunto, então se você fala de X-Men, a chance de outros canais, por exemplo, principalmente no YouTube, que é essa selva, né? Outros canais estarem falando do mesmo assunto é muito grande, o YouTube acaba selecionando o que vai mostrar para o público e ele filtra, né, por audiência ou por relevância, digamos assim, e daí a chance de você aparecer para um cara que não te conhece é menor ainda. Então, quando você fala de um assunto que ninguém tá falando, a sua chance de brilhar é muito maior. Olha que legal. Que foi o que aconteceu com a gente na semana passada, cujo tema do nosso programa foi sobre o triste episódio final de Família Dinossauros, que é aquela série dos anos 90, que todo mundo adora. Não é, mamãe. Maravilhoso, tem uma crítica social foda, né, como se diz por aí, é bem pesado, mas ninguém se lembra que o final foi super trágico e não havia nenhum gancho. Eu não me lembro mesmo, qual que foi o final? Assista o programa pra saber. Tá bom, eu assisto o programa. Bom, basicamente o apocalipse mata todo mundo, né? É verdade. Causado pelo Dino da Silva Sauro. Só que muita gente não lembra, existe uma memória afetiva, daí a gente vai lá e faz um programa sobre isso em um momento em que ninguém tá falando disso, né? Tá certo, em julho desse ano, completou 25 anos da exibição desse episódio. E daí esse assunto tava lá meio pendente, eu falei, vamos fazer um programa sobre isso agora, porque ninguém tá falando disso. Foi a mesma coisa com o Caverna do Dragão. A gente fez um episódio sobre Caverna do Dragão, e ninguém tava falando disso, e foi o episódio mais assistido. Nessa semana a gente falou sobre Chaves, né? A série mexicana. Percebemos aí alguns padrões. Quando você fala de algo que ninguém tá falando, a sua chance de brilhar é maior. Perfeito. Número 2, nostalgia. Dependendo da nostalgia, dependendo do alvo ali, sempre funciona, né? Principalmente em internet e YouTube. As pessoas, elas querem um pouco aí de alento, um pouco de... válvula de escape para os problemas do dia a dia, né? Tudo que a gente está vivendo aí, só notícia ruim. O cara quer assistir uma coisa que leve ele pro passado, como é que era legal quando ele era adolescente. Acho que é por isso que tá funcionando bem. Putz, cara, que legal. Eu tô abrindo aqui o Adoro Cinema e dando uma olhada nele. Me conta, essa iniciativa veio de quem? Veio da aliás, vamos dizer, a editora? Como é? Você trabalha... O Webedia? O Webedia é a empresa que... É um grupo gigante. É um grupo gigante francês, né? Que tá aqui no Brasil há alguns anos. E, basicamente, lança e financia... verticais, né? Sites em certos verticais muito específicos. Então, a gente tem o maior site de cinema, que eu adoro cinema. A gente tem o maior site de games, que é o IGN Brasil. Sim, que é uma licença, né? É uma versão do site norte-americano. A gente tem o maior site de saúde, que chama Minha Vida, né? Olha só. Que era um site independente que a empresa adquiriu. Nem tinha ligado ainda que era vocês. O maior site de culinária do Brasil, que é o Tudo Gostoso, também é nosso, né? E a gente tem também o Hypeness, né? Que é um site de inovação, né? E um site de música chamado Reverb, né? Então, assim, são verticais. É um site para cada um desses segmentos grandes que tem bastante audiência apaixonada e tem mercado para bancar isso, né? Então, o Adoro Cinema é o site mais antigo da casa, né? E o site com maior audiência, o site com maior tradição. E eu sempre estive ligado ao IGN, né, que é o site de games, quando eu entrei na empresa 5 anos atrás, e agora eu tô no Adoro Cinema aí, tentando introduzir um pouco dessa cultura pop, né, que eu tô acostumado dentro do Adoro Cinema, que sempre foi um site muito de cinema, né, para cinéfilos, para entendidos de cinema. Então a gente tenta colocar semanalmente esses assuntos mais pop, nostálgicos, que fogem um pouco do padrão dentro da programação. E daí veio o canal de YouTube, que agora esse meu programa já tá aí faz alguns meses e a gente tem novos programas surgindo aí para suprir todas essas demandas aí de cultura pop dentro do universo do cinema e série. E você tira a ideia de fazer isso aí como, cara? Como é que você começa? Se você fica estudando em casa ou você fica só relembrando as coisas? Como é, cara? No banho você tem uma ideia, anota no box? Basicamente é isso aí mesmo. Quando você trabalha com algo tão divertido como cultura pop,
né? Eu digo que é um privilégio, né? Existe o fardo de você não conseguir mais parar de trabalhar nunca, né? Você vai a um show de rock, você tá trabalhando. Você vai a um filme, você tá trabalhando. Normalmente eu vejo os mesmos filmes 3 vezes, porque eu vou na cabine de imprensa, daí eu vou com os amigos, eu vou com a família depois, né? Então, você tá sempre trabalhando. Você tá vendo série, mas você tá pensando no como você pode usar aquilo. Então, assim, aquilo que pra muita gente é diversão, pra gente é uma diversão que a gente tá sempre em atividade. É isso que eu ia te perguntar, cara. E em que ponto que isso deixa de ser divertido pra você? Começa a virar profissão? De verdade, assim. Tem um momento que você fala, meu, eu não aguento mais essa série, mas eu vou assistir Game of Thrones até o fim. Opa, ups. Eu acho muito injusto quando a gente... É injusto a gente reclamar de trabalhar com coisas tão legais, Não, né? claro, não é reclamar, mas eu quero entender a sensação, sabe? Existe, sim. A brochada. Tem aqueles momentos. Eu passei muitos anos não conseguindo mais curtir, por exemplo, ir a um show, um concerto de rock daqueles gigantes, assim, porque eu sabia que eu ia ter que sair do show e escrever a crítica em casa, super cansado, ou eu ia ter que ficar prestando atenção em detalhes e não podia curtir a música. Até por aquela vergonha, digamos, de você poder ser visto, o jornalista ali curtindo o show, né? É a mesma coisa, o pessoal critica muito essas sessões de imprensa que as pessoas aplaudem o filme no final, né? Parece que aconteceu isso na sessão do Coringa semana passada e muita gente criticou. Jornalista não pode aplaudir nada, né? E dizem isso, né? E essa coisa dos shows de rock, por exemplo, o quanto o jornalista tá lá pra curtir, o quanto ele tá lá pra... pegar os detalhes e criticar. Então, isso sempre foi uma coisa meio agridoce, porque eu basicamente trabalho com tudo que eu amo, né? Na minha vida, eu trabalhei com música, trabalhei com games, trabalhei com televisão, com quadrinhos, com cultura japonesa, cinema. E todas essas coisas são muito divertidas, coisas que a gente faz pra passar o tempo. E eu tô lá meio que analisando sempre, ou pensando, vendo o problema onde, na verdade, não tem. Precisa ter. Onde não precisa ter, onde tem que ser só divertido. Eu... particularmente hoje, não gosto muito do papel de ser crítico, né? Então, por isso que eu tentei meio que mudar o meu perfil hoje de profissional. Eu sou menos crítico e mais analítico. Eu sou mais... procuro ver o lado bom das coisas, né? Por isso que o Mitos do Pop, até a coluna que eu tenho no Adoro Cinema, que é o Admirável Mundo Pop, né? Que é assim, vamos ver o lado bom dessas coisas todas. Porque crítico já tem um monte, todo mundo critica. E eu descobri que eu não sou exatamente um cara que gosta de criticar por criticar. Tem gente que faz isso por esporte. Sim. Então, respondendo a pergunta, depois de enrolar muito, eu acho que é agridoce, é um fardo e uma glória poder ser jornalista e falar dessas coisas, mas tem trabalhos muito piores. Então, assim, eu aprendi que não dá pra reclamar disso. Então, se eu tenho que assistir maratona de seriados, ver 20 episódios num fim de semana pra escrever, existem trabalhos muito piores que esse. Claro, então, vamos curtir, né? Claro, né? Não, o que eu fico pensando é o seguinte, cara. A gente tá vivendo um tempo de mimimi. Muito difícil, cara. Reclama-se de tudo, né? Todo mundo reclama de tudo, todo mundo encontra problema em tudo. O negócio é real, tá difícil ficar feliz hoje, assim. Você viver feliz hoje tá muito difícil. As pessoas gostam de reclamar, de pôr defeito. Eu tô achando o mundo muito chato, assim. Eu tô bem de saco cheio. Eu não posso nem falar o que eu não gosto. A gente tem um programa que encerrou a temporada aqui, na casa, que se chama Papo de Bicha. E eles ficam falando do mundo gay, né? E eu tava conversando com eles fora do ar e falando assim, cara, eu acho que a gente não podia punir a homofobia. A gente tinha que deixar ela acontecer. Porque se você pune, o cara fica quieto só por causa da penalidade. E é melhor a gente descobrir que o cara é um escroto logo. Então deixa ele falar em voz alta de que ele é um idiota. A gente já logo identifica que ele é um idiota, grava isso na testa dele, mentalmente, tá, gente? Mentalmente, a gente grava isso na testa dele e descobre que ele é um idiota. E pronto, né? E quando você pune, você inibe isso. A mesma coisa eu tenho sentido nessa coisa de crítico, de não sei o quê. De repente eu tô olhando canais de YouTube, eu tô vendo colunas de jornal, eu tô lendo sites onde os caras começam a colocar a sua opinião pessoal como... Porque o jornalista imparcial já não existe mais, faz um tempo, né? O Boris Casoy começou uma moda e ela pegou. Nunca existiu, acho, viu? A opinião... existe, lógico, a linha editorial do veículo, né? E a empresa que comanda o veículo. Sim. E existe a opinião do jornalista. E às vezes o jornalista ele tem que suprimir a opinião dele para escrever o que o empregador dele
quer, né, prega, por exemplo. Então, se você trabalhava, por exemplo, numa revista como a Veja ou a Isto É, e você se considerava de esquerda, você tava ferrado, porque você ia todo dia ter que se confrontar com uma situação que você não ia poder colocar o que você realmente pensa lá. E os leitores, o público hoje, não entende muito bem como funciona essa dinâmica, né? Então, acha-se, por exemplo, aquele veículo é horrível, porque só fala coisas horríveis. Qualquer pessoa que trabalha lá é horrível, né? Fica meio difícil, porque às vezes o jornalista é apenas um trabalhador, né? Ele tá lá, tem que pagar as contas, então tem trabalhos... Tá escrevendo. Tá escrevendo. Então, se ele trabalha naquela revista lá ou naquele jornal lá, infelizmente não significa que ele concorda com tudo, né? Claro. Então, é uma situação muito complicada. Sobre o que você falou da gente ficar dando espaço, holofote, digamos assim, para pessoas ruins, existe uma polêmica hoje sobre isso, principalmente Twitter, né? Em que fala, devemos expor as pessoas idiotas ou devemos não expor? Porque se você expõe as pessoas idiotas, as pessoas ruins, você tá mostrando o tamanho do problema. Se você não... Mas os críticos a isso dizem assim, não vamos dar palco pra maluco. Se você dá palco pra maluco, você tá dizendo... Você tá dando validade a ele. Se você dá validade a ele, ele vai crescer, porque muitas outras pessoas vão ter acesso e vão começar a acreditar e seguir esse maluco. Sim. Eu não tenho resposta pra isso, porque eu acho que ao mesmo tempo a gente tem que realmente expor certos comportamentos horríveis, tem certas pessoas que elas deviam ficar no buraco onde elas estavam a vida inteira. E a internet hoje abriu essas portas desses buracos pra todo tipo de opinião. Sim. Sejam boas e ruins. Então, não sei se a gente tá numa época de mimimi ou a gente tá numa época em que todo mundo tem direito e espaço e voz para ter uma opinião. E certas vozes e opiniões ruins ou fracas ou pouco embasadas acabam tendo muito mais eco e acabam soando muito mais alta do que deveriam. Se a gente hoje não tivesse a internet, a gente ficasse limitado às nossas conversas de muro, conversas de pátio de escola, conversas de bar da faculdade... Pô, ponto de vista mó legal isso aí. A gente ficaria na nossa bolha, mas a gente não ia se sentir tão agredido por umas opiniões horríveis que estão circulando. Só que às vezes você tá lá no seu Twitter, no seu Instagram, você bate de cara com uma opinião grotesca, racista, homofóbica de uma pessoa e fala assim, pô, eu preferia não ver isso, preferia desver. E talvez antigamente, a gente não teria contato com essas coisas. Hoje a gente tá tendo contato com tudo que é de bom, proporcionado pela tecnologia e também com tudo que é de ruim, né? Então eu acho que menos mimimi não significa que a gente não quer ouvir as opiniões e reclamações. Eu acho que a gente tem que ouvir as reclamações também. O problema é que, junto com as reclamações, a gente tá ouvindo coisas horríveis que a gente preferia não ter ouvido. Mas que às vezes é bom estar exposto, né? Eu sei lá. Quando eu falo mimimi é em outro sentido. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, ó. Valdecir estava falando, Pablo lindo, Pablão lindo, Valdecir. Ô, Valdecir. Emboava. A Cibele tá falando, putz, que delícia de trabalho. A Paulinha tá falando, sim, tô com você, Pablo. Minha muito irmã difícil Paula. trabalhar. É sua irmã? É praticamente minha irmã, né, Paulo? Ah, entendi. Beijo, Paulo. Conheço esse tipo. É a melhor forma que tem da gente... eu tenho muitos irmãos. Da gente erguer família, essa é a melhor, né? Ela tá falando assim, é muito difícil trabalhar com algo que você... que faz tanto parte da vida, né? Mas é bom, assim, como eu sempre digo, você poderia estar fazendo qualquer coisa pior. Então, se você se coloca no lugar de pessoas que estão possivelmente fazendo... Não tô falando de trabalhos, assim, degradantes ou trabalhos que cansam. Claro. Eu tô falando assim, dentro da esfera jornalística, por exemplo. O que é mais legal? Você ter que assistir 20 episódios daquela nova série da Netflix lá, ou você ter que escrever hoje sobre economia, sobre o dólar, política, privatização, Lava-Jato, etc. Desculpa, Não, eu fico com as séries de TV. Com certeza. Né? E não é pra desmerecer o trabalho dos meus colegas jornalistas que escrevem sobre coisas, entre aspas, sérias. E mesmo porque é necessário, né? Isso tem que chegar na gente de alguma forma e por alguém, né? Senão a gente não vê. Sim. Quando eu falo de mimimi, eu penso mais no seguinte: aquela coisa que antes as pessoas se davam o direito de meter o pau naquilo que elas achavam, elas tomavam partido. Hoje, elas ficam no meio do caminho, elas tentam ficar em cima do muro. Eu tava vendo um vídeo de YouTube com minhas sobrinhas, na verdade. E não vou falar o nome, né? Não precisa. Mas o pessoal tava falando de gente que se modificou.
E aí, aquelas pessoas que exageram na plástica, que fica com a boca gigante, que fica completamente deformada, e eles ficavam usando a palavra. Ficou bastante diferente, né? Cada um faz o que quer. Cara, o cara tá nitidamente segurando a risada, ele tá achando aquilo horrível, ele quer falar, meu Deus, essa mulher tá medonha, meu Deus, onde é que esse cara tava com a cabeça? Ele quer falar aquilo, mas ele se retém, ele se segura, porque ele tem medo da retaliação, do efeito que isso vai causar nos seus views, ou de qualquer outra explosão que vai ter. Causa mesmo, né? Causa. O backlash, né? Esse efeito, esse chicote aí, né? De você fala uma coisa e acaba voltando contra você, é real, né? E eu acredito na ideia da gente tomar mais cuidado, porque quando você fala uma coisa, quem fala o que não deve, escuta o que não quer também, né? Então, às vezes, você vai lá e faz uma crítica. Isso eu percebo muito em comentários. Comentaristas de internet, principalmente de YouTube e Facebook. O cara vai lá e xinga o teu trabalho, por exemplo, e não imagina, não sabe como as coisas funcionam. Não imagina que aquele cara lá que ele xingou tá lendo o comentário. Então, às vezes, eu gosto de pegar e contrariar essas pessoas, né? Lógico, não é que eu só quero receber elogios. Mas, às vezes, você recebe uma crítica que ela não é construtiva. Claro. O cara vai lá e xinga você, xinga a tua mãe e usa um palavrão e fala assim, mas qual é a necessidade disso, né? Daí você vai lá, eu vou lá e comento. Respondo, falo, cara, que isso? Não fica assim, tá tudo bem, né? Vamos ser amigos. Que pena que você não gostou, volte sempre. Claro. Eu comecei a fazer isso pra ver o efeito, e às vezes o efeito é ótimo. O cara fala, putz, Pablo, que é isso? Imagina, não, respeito o teu trabalho. Eu não gostei disso e disso, beleza, um abraço e tal. Ontem eu fiz isso num vídeo, eu respondi um cara que simplesmente me chamou de insuportável. Eu não entendi por quê. Eu falei, por que eu sou insuportável, cara? Você veio aqui na minha casa, no meu canal, me chamar de insuportável. Você assistiu, você, sabe, eu não pedi pra você vir aqui me chamar de insuportável. Daí eu respondi, o que é isso, imagina, não me chama assim não, tá tudo bem, pô, que pena que você não gostou. O cara ficou puto e respondeu embaixo, assim, que eu não tenho direito de falar com ele, chamá-lo pelo primeiro nome dele, que eu devo chamar ele pelo sobrenome dele, e brigou e me xingou, e daí eu falei, eu vou então me fingir de louco. E respondi pra ele falando paz e amor de novo, emojis e corações. Ele ficou puto e mandou eu fazer não sei o que eu não vou falar aqui. Daí eu fico pensando, cara, que vida triste, né? Mas assim, alguém pode falar, não perca seu tempo falando com essas pessoas. Eu perco meu tempo, porque às vezes funciona assim. Às vezes o efeito é totalmente inesperado e a pessoa toma um susto. Meu Deus, esse cara tá falando comigo. Meu Deus, ele leu. Que vergonha. Nossa. E eu tenho certeza, 75% das pessoas que são comentaristas de internet, profissionais, comentaristas do UOL, sabe? Certo. Aquelas coisas. Esses caras, eles não fazem ideia que os comentários são lidos por pessoas reais. Eles estão lá simplesmente para externar a raiva deles, da humanidade. E eles vão lá e colocam aquele... Quando eles recebem uma resposta, eu tenho certeza que isso muda a vida do cara para bem ou para mal. Sim. Você sabe que eu trabalhei em telemarketing em 99, né? Lá em 1999 eu trabalhei em telemarketing. E a gente falava isso mesmo. Eu trabalhava num setor muito duro, que era a retenção. Quando você queria cancelar o cartão de crédito, tem um filho da mãe que não deixa, era eu. Eu era um desses filhos da mãe que não deixava. Alguém tem que fazer esse trabalho, né? A gente tinha uma meta de reter 80% das ligações. E aí a gente era instruído a justamente isso. Quando o cara ligava pé da vida e te xingando e falando palavrão, você tem que virar pra ele e falar assim, desculpe, senhor, como que você disse? Porque a pessoa esquece que tem um indivíduo do outro lado. Sim. Né? E por isso ela é mais corajosa. Lógico. Quando você se mostra como indivíduo, como gente, como passível de se machucar, a pessoa toma mais cuidado. É a tal da empatia, né? É uma coisa em falta hoje em dia. Claro que acontece o efeito inverso às vezes, né? Como aconteceu com esse cara. A gente tinha o famoso Arnold lá não era Credit Card, tudo bem, vai na empresa, na Credit Card, o cara tinha uma porrada de cartão de crédito e ele chegou ao ponto de ter 230 ligações em um mês, onde ele ligava e o prazer dele era fazer os atendentes chorar. Ele ligava e xingava, mas assim, de um nível... Imagina a vida impossível de falar. Mano, lógico que eu imagino, 230 ligações em um mês, cara. Que vida é essa que tem 30 dias no mês, o cara tá ligando o quê? 6 vezes, 5 vezes, né? Por dia. Não dá nem pra falar que o cara não tem ele só tempo faz livre, isso, né? Só faz né? isso da vida. Tá, a gente tem que sair de intervalo comercial, mas eu queria deixar aqui no ar uma pergunta. Eu quero trocar de assunto drasticamente, vamos falar de coisas legais. Opa. Eu tava louco pra perguntar qual foi o que você teve mais prazer em fazer
fazer, você vai responder depois do intervalo. E é a mesma pergunta que o Valdecir tá fazendo. Fala assim, se tem algum anime que seja o seu xodó. Então, já que ele tá indo pra anime, vamos falar disso na volta. Qual é o xodó favorito do editor de Adoro Cinema? Vamos lá. Tá bom? Saindo de intervalo, não saia daí. Você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Aí, ó, hora do comercial. Nós já voltamos. WhatsApp da Rádio Geek 11 97313 6617. Sou o Rafa Surita e convido vocês ao volta. Posso refazer? Já foi? Você junta tudo depois? Olá, personas nerds! Eu sou o Rafa Surita e convido você para o encontro semanal aqui na Rádio Geek. Muito conteúdo de filmes, séries, games e, claro, nerdices do dia a dia. Toda quinta-feira, às 19 horas. Gororoba Play, aqui na Rádio Geek. Apaixonados pelo que fazem. Mas tá legal? Você já pensou em estudar cinema? A hora é agora. O Instituto de Cinema conta com mais de 100 cursos que cabem no seu bolso e na sua rotina. Aprenda sobre direção, fotografia, roteiro, edição e muito mais. Você ainda tem acesso a monitorias especializadas, equipamentos profissionais e produz 2 curtas-metragens prontos para concorrer em festivais. Saiba mais em institutodecinema.com.br. A edição de setembro da revista Mundo dos Super-Heróis traz na reportagem de capa a superpoderosa Mulher Maravilha. Tem tudo sobre a heroína que volta aos cinemas com o melhor dos anos 80, os bastidores do filme Diana vs Mulher Leopardo, a aposta da volta das Amazonas nas HQs e muito mais. Essa edição vem ainda com 27 cards colecionáveis com a evolução do visual da heroína desde 1941 até hoje. E mais, Marvel Fase 4, o Imortal Hulk, Batman do Futuro, easter eggs do Homem-Aranha. Encontre a sua na banca ou livraria mais próxima ou ligue 0800 888 8508 ou acesse europanet.com.br. Olá, eu sou o André Fauri. Vim aqui contar uma notícia muito legal pra você. Você gosta de jogos? Você trabalha com jogos? Ou você já pensou em trabalhar com jogos? Está disponível o meu novo curso Lucre com Games. Todas as dicas e truques que você precisa saber para fazer dinheiro com um jogo digital. O curso é dividido em 4 módulos. Introdução, jogos premium, jogos freemium e jogos free to play. Acesse agora www.lucrecomgames.com.br para transformar o seu sonho em uma profissão. www.lucrecomgames.com.br. Falta pouco para a Brasil Game Show, a maior feira de games da América Latina. Jogue os grandes lançamentos do ano. Vibre com os campeonatos de esportes. São mais de 400 estandes das principais marcas de games. Tá esperando o quê? O sábado já esgotou. Não fique de fora. Compre já o seu ingresso em bgs.com.br. De 9 a 13 de outubro no Expo Center Norte em São Paulo. BGS. Aqui se joga. Venha conhecer o Império do Ar-Condicionado. Trabalhamos com todas as marcas que você precisa para sua casa ou sua empresa. Acesse imperiodoar.com.br e peça um orçamento através do e-mail imperiodoarcondicionado@yahoo.com.br ou pelo WhatsApp 11 94036 6603. Especializados em ar-condicionado e limpeza de duto via robótica. Império do Ar-Condicionado, 11 94036 6603. É isso aí, rapaziada. Estamos de volta na programação. Prontinho, estamos de volta. A gente tava falando das coisas difíceis, inclusive Sibeli tá falando aqui assim, nossa, como é muito difícil agradar a todo mundo, né? Acho que é impossível, na verdade, mas também não tem problema. Vamos falar das partes boas. Como eu ia perguntar, e o Valdecir completou, ele foi direto para anime e ia falar qual foi a coisa mais legal que você trabalhou, qual é o que te deu mais prazer. Mas o Valdecir tá perguntando especificamente se você tem algum anime que seja seu xodó. Cara, eu trabalhei com isso muito tempo, né? E sempre existe uma ideia, assim... Tem vários mitos em torno do meu nome. Um deles é de que eu
participei da revista Herói na época do auge do Cavaleiros do Zodíaco, né? Sim. Que a revista Herói surgiu Sim, basicamente por conta do sucesso desse anime que muita gente ama até hoje, né? No final de 94, aliás, vai fazer 25 anos do lançamento da revista e do Cavaleiros do Zodíaco no Brasil, Putz, né? que legal. E sempre acham que eu tava envolvido lá e que eu sou um grande fã, mas eu nunca fui fã e eu nem participei da revista nessa época, né? É mesmo? É, eu não gosto de Cavaleiros do Zodíaco, na verdade, eu não entendo. Eu não entendo muito e não entendo... Tá, não vou dizer que eu não entendo o motivo do sucesso, mas eu não entendo muito toda a mística em torno. Eu respeito Dragon Ball porque... passava bem ali no auge quando a editora que eu trabalhava fazendo as revistas, a Conrad, né? A gente era muito unido, então assistia... Todo mundo assistia o Dragon Ball Z juntos, a gente lançou o mangá, a Herói fazia uma capa de Dragon Ball, uma sim, uma não, era tudo muito gostoso. Mas eu sou um cara mais das antigas, então assim, eu gosto dos animes criados pelo Osamu Tezuka, né, que é considerado o pai do mangá e do anime, né, por consequência. E ele tem uma obra chamada Princesa e o Cavaleiro, né, que passou aqui na TV Manchete. Manchete, há muito tempo atrás. Princesa Safiri, né, que era uma triste história de uma princesa que tinha que se fingir, né, se vestir de homem pra ser aceita, né. Caramba, você já fez um vídeo de nostalgia desse aí? A gente fez um vídeo sobre Tezuka, mostrando como o Rei Leão foi basicamente uma versão de o Kimba, o Leão Branco, do Tezuka. Né? Então eu sou muito envolvido com cultura japonesa dessas antigas, 70, legal, 80, cara. né? Mas animes atualmente, eu tenho um carinho, um apreço por Pokémon. Não por conta do desenho, talvez por conta do game, ou talvez de tudo isso. A gente lançou aqui no Brasil a revista oficial do Pokémon em 1999, se não me engano. E eu acabei sendo um dos editores da revista e, por consequência, a gente era considerado o mestre Pokémon, né? Que legal, então eu sou envolvido com esses bichinhos há muito tempo. Eu jogo Pokémon GO até hoje, né? Pokémon é encantador. E você tava me contando aqui fora do ar que quando você atendia telefonemas de crianças perguntando como é que... Né? Como é que eu faço pra ser mestre Pokémon também? Como é que eu consigo meu primeiro Pokémon, mano? Nossa, isso acontecia mesmo. A gente fazia a revista do Pokémon, era óbvio que muita gente ia levar aquilo a sério, né? Então as mães deixavam as crianças telefonarem. A gente recebia muito telefonema e muita carta de papel, né? Naquela época que e-mail definitivamente era uma coisa muito rara. Tô falando da virada do século ali, antes do bug do milênio, né? 1998, 99. E a internet era uma piada ainda. A internet, a gente tinha um computador com internet na redação da revista. E a gente recebia ligações de crianças de 7, 8 anos falando: eu tenho idade pra ganhar meu Pokémon. Como eu faço pra ganhar meu Pokémon inicial? Né? O Charmander, ou o Bulbasaur, ou o Squirtle. E a gente tinha que falar de um jeito mais simpático possível. Então, aquilo é um desenho animado, né? Mas... Espera 20 anos, vai sair um joguinho legal. Pode ser. Não, mas nessa época, né, a febre do Pokémon foi um negócio que pegou muitas frentes, né? Então a gente aproveitou uma das frentes que era o meio impresso, né? Que era muito forte nessa época, revista. Sim. Mas existia um desenho animado passando loucamente na televisão e existia um jogo de videogame no Game Boy. É verdade. Né? Que vendeu muito Game Boy no Brasil. Né? Então, não tinha como... E daí, filme no cinema, não tinha como se livrar de Pokémon. Então, foi uma época muito legal. E acho ótimo, 20 anos depois, a gente ainda fala de Pokémon. Prova de... empreendimento de sucesso, para falar do assunto aqui da rádio. Cara, não, é realmente... Aliás, já que é um canal de empreendedorismo, gente, eu gostaria muito que vocês lessem na entrelinha a importância de ser que a gente está falando de relacionamento com o cliente, isso aqui, né? Porque, ao mesmo tempo que, com muito cuidado, responder isso para uma criança, é muito delicado, né? Lidar com a expectativa de uma criança. Eu tenho certeza que naquela época não era uma regra de empresa, ou era uma coisa a mais de cada atendente. Os caras falam, atende aí. Resolve aí. Cada um tinha seu jeito de fazer, né? A gente trabalhava numa editora, nós éramos os redatores da revista, e cada um tinha sua maneira de lidar com o público leitor. Sim. Como eu tinha uma base anterior ali de trabalhar com público, porque antes de trabalhar na revista da Nintendo, na revista do Pokémon, eu trabalhei na Nintendo numa função muito interessante. Eu atendia ligações do público querendo dicas de videogame, né? Dicas do Super Mario, dicas do Donkey Kong, do Mortal Kombat. Então você acaba se acostumando a trabalhar com o público final, né? Com o consumidor de todas as partes do Brasil. E era um prazer, na verdade, atender 400 ligações por dia, entender o que a molecada do Brasil gostava e via. Eu entendi muito bem essa noção
essa coisa da unidade, né? De você atender uma ligação de um moleque lá de Fortaleza, Ceará, e a ligação Muito seguinte louco, do moleque né, de cara? Porto Alegre é praticamente a mesma. Ele usa as mesmas palavras, isso é incrível. querendo a mesma coisa, né? E só com pequenas variações, né? O joystick virava controle, que virava manete, mas no fim das contas todo mundo queria a dica A mesma coisa. a mesma coisa. Então, era um prazer entender como o consumidor funcionava. Quando eu fui pra revista, eu transportei esse entendimento, né? De que o público só quer ser bem atendido, ele só quer ser bem tratado, ele quer ter a informação mais legal possível. E eu tenho levado isso pro resto da vida. Muito louco. Eu gastei muito dinheiro com a EGM também. Ah, que bom. A Electronic Games Monthly era o meu xodó, era o que eu comecei a jogar RPG de mesa por causa da EGM americana, no caso, né? Sim. Foi antes de começar a sair a brasileira, porque eles explicaram lá que um jogo que eu gostava muito, que era de fliperama, e estava indo para os consoles, Qual era? que era do Dungeon da Shadow of Mystara. Ah, tá. Do sei, Dungeons and Dragons, né? Sei. Derivava de um jogo de tabuleiro. E aí eu fui procurar esse jogo de tabuleiro e comecei a jogar RPG aos meus 12, 13 anos. Você ia na Devir? Por causa da Devir, com certeza, né? Devir. Devir e a Planet... Como é que é? Forbidden Planet. Forbidden Planet. E a Forbidden Planet. Bons A tempos. Devir me quebrou, viu, seus safados churrasqueiros sem vergonha. Eles me quebraram. Eu tive uma loja de RPG e eles começaram a praticar cada vez mais preços abusivos em relação ao que eles faziam de venda deles. Ah. A gente comprava com uma margem ridícula de diferença como lojista e eles quebraram a mim em muitas lojas, assim. Eles fizeram uma manobra Devir. quando a gente começou a pulverizar, fizeram uma manobra para destruir a gente. Que droga. Mas hoje trocou todo mundo lá, é tudo gente fina. Os do passado estão todos queimando no inferno, isso mas aí. os atuais sejam muito bem-vindos Nunca mexa com o pro nerd. mundo da RPG. Os nerds ficam chateados. Somos rancorosos. Somos rancorosos. O Valdeci tá perguntando, já que estamos falando de Pokémon, se no teu livro 52 mitos de pop tem algum mito do Pokémon. Existe mitos do Pokémon, cara? Pô, Chegou a esse ponto de gerar Até mito? tem bastante. Na verdade, eu não quis colocar porque não tinha nenhuma grande história unificada. São várias pequenas lendas urbanas e sempre ligado a uma coisa meio creepypasta, né? Tipo, histórias assim, um jogo, um cartucho maldito do Pokémon que fez as sim. pessoas passarem mal. Mas animal, o primeiro episódio que dá ataque epilético. Isso aconteceu mesmo, Esse né? deu mesmo? Deu mesmo, assim. Esse não é mito? Não, esse é verdade. Um episódio da primeira temporada do Pokémon no Japão, ele teve que ser cortado no Ocidente porque ele tinha umas cenas, assim, com umas Muito luzes brilhante. estroboscópicas, né? Que brilhavam muito rápido. E houve uma série de casos ali confirmados de vômitos, de Meu ataque Deus. epilético. Era o episódio do Eu sempre Pokémon pensei que chamado era Porygon. lenda, cara. Não, é verdade. O negócio é que não veio pro Brasil isso, né? Eles cortaram essas cenas. Na verdade, eles cortaram o episódio inteiro. Não passaram esse episódio aqui no Brasil, né? Então tinha várias dessas historinhas aí. Naquela época era mais, digamos, difícil esse tipo de história ser confirmada, né? Hoje, assim, 3 cliques você desconfirma essas coisas. Eu até acho, assim, o fato do meu programa Mitos do Pop tá funcionando tão bem nesse tempo de Google, né? E o livro ter funcionado bem é um milagre. Isso só mostra que a gente acha que todo mundo já sabe das coisas. Mas não é verdade. As pessoas têm preguiça de procurar, né? Então, se você pegar ali os temas do programa e vai ver que muitas dessas questões você acha que você já sabe a resposta. Você vai ver que você não sabe. Um exemplo pra mim é esse Caverna do Dragão. Caverna do Dragão, a gente fala do final de Caverna do Dragão há mais de 20 anos. Sim. As pessoas juram que assistiram. Sim. As pessoas juram que E não sabem. tem mesmo. Mas ninguém sabe de nada. Na verdade, ninguém sabe a história correta, entendeu? Por isso que valeu a pena fazer um vídeo sobre isso. Sim, mas que não tem mesmo um fim, né? Existe um roteiro, mas não foi filmado, não foi produzido. Exatamente. E eu conto ali no livro e conto no programa que foi graças à revista Herói, né? Que eu consegui esse roteiro, porque eu fui fazer uma reportagem sobre esse boato e escrevi pros roteiristas e o cara confiou em mim e me mandou o roteiro. Tá, e cadê esse roteiro? Tá no meu computador ali, mas já virou... E por que o seu vídeo não tem um link pra baixar ele de qualquer lugar aí Porque pra gente ver? tá consagrado. Se você procurar Hacking,
Michael Reeves. Mas é aquele mesmo? É o episódio, aquele, é aquilo. É o que virou quadrinho, né? Que o pessoal fez quadrinhos. Sim. Mas aquilo é real, então podemos seguir, acreditar, aquilo é, como dizem, é canônico. É canônico porque eu acreditei que foi, né? Porque eu conversei com o cara, ele me mandou um arquivo de texto, eu li, escrevi a matéria, ok, falei, isso aí já deve ser uma coisa conhecida. Daí eu fui conversar com um cara que era o Marcelo, que talvez esteja ouvindo aqui, que é ele comandava o maior site de Caverna do Dragão no Brasil, Caverna BR. E ele me escreveu e falou assim: você tem esse negócio aí, esse roteiro? Porque isso aí é inédito, nunca ninguém viu isso. É a primeira vez que se fala que existia um roteiro e tal. Eu mandei pra ele falou, meu Deus, né? Daí eu descobri que aquilo era um furo mesmo. E hoje todo mundo já ouviu falar desse roteiro, que mostra o Vingador sendo o filho do Mestre dos Magos, etc, né? E fizeram versões em quadrinhos e vídeos e tudo mais. Mas é uma história deliciosa que 20 anos depois a gente tá aqui falando dela. Gosto muito. É por aí. Valdeci tá falando, seu maior mito pop é o delírio coletivo de que 11 de setembro, que a galera achou que tava assistindo a transformação do Goku Super Saiyajin 3. Não, Valdeci, ainda não tinha Super Saiyajin 3 naquela época. Pois é. Isso é mito. A gente explica isso no programa, inclusive, do Caverna do Dragão, né? Essa sensação falsa que a gente tem, né? De que a gente participou e fez coisas e viu coisas que não existiram, né? Então, essa alegação de que as pessoas estavam vendo Dragon Ball na hora da queda das Torres Gêmeas, ela não é verdade porque simplesmente não passava Dragon Ball naquele horário. Só que é difícil de provar isso hoje, né? Então, quem quer acreditar, acredita. Mas se você for procurar, vai saber que Dragon Ball não passava naquele horário, não foi interrompido pra isso. Mas alguém falou que sim, alguém gostou de acreditar que sim. Como muitas outras coisas. Lenda urbana surge assim, né, cara? E a gente devia achar que hoje é mais difícil uma lenda urbana se propagar porque você tem mais informação, mas é mais fácil hoje uma lenda urbana surgir e se propagar, mesmo que as pessoas tenham como checar. Porque é mais fácil você pegar, receber aquela informação e passar pra frente do que checar, olhar antes de passar pra frente, né? E é assim que é a essência do que a gente chama de fake news hoje, né? Só que para um lado mais do entretenimento, digamos assim, né? Mas fake news é uma coisa que já existe há muito tempo, boato, lenda urbana. Agora só se estabeleceu e deu um nome para isso, né? E no caso da cultura pop, a gente pode era chamar hoax antes. Hoax, a gente chama de lenda urbana e tudo mais, e creepypastas e etc. Pra mim é um super combustível pra trabalhar, pra fazer essas histórias todas, pra contar sobre elas. Eu adoro, né? Mas é difícil saber como elas surgem, né? A gente pode inventar uma aqui agora, falar, e daqui a uns 20 anos alguém vai falar: num programa de rádio foi revelado que alguma coisa. Porque tudo que você precisa ter alguma autoridade, ou nem isso, né? Não. Só precisa alguém acreditar. Aliás, dizem que todo movimento para ser gerado, tudo que precisa é a segunda pessoa, né? O segundo, alguém ouvindo, o segundo cara, o segundo cara que acreditou. Eu queria saber o seguinte, cara, esse público geek que tem. A Cibele tá fazendo uma pergunta similar, mas deixa eu falar. Ela tá falando assim, isso é um tende a acabar ou aumentar esse público geek, essa onda geek. Mas eu vou dizer diferente, assim, o que acontece? Eu tenho uma percepção dessa coisa do geek, virou moda. Sim. Né? Virou moda. É legal ser geek. Finalmente é cool você ser geek. Mas porque a galera... Aliás, eu ouvi isso semana passada. Uma menina virar e falar: não, eu sou meio geek. Eu adoro os filmes dos Avengers. Ok, né? Assim, beleza. É legal porque a palavra geek, ela virou uma ideia, né? Ela é só um rótulo legal de você... Um adesivo legal de você colocar com seus rótulos, pois assim, né? E é engraçado porque quando eu comecei a trabalhar com isso, era incrível como a gente tentava vencer em nós mesmos, assim, um preconceito de trabalhar com algo que muita gente, a grande maioria das pessoas, considerava algo negativo, desnecessário, babaca, se você quiser, mas assim, algo não prioritário, digamos assim, né? Quando a gente falava de coisas de nerd, isso é nerdice, não sei o quê, sempre
era com uma conotação pejorativa. Sim. Nunca era algo bom. Sim. Nunca era algo que uma pessoa deveria estar perdendo tempo. Diferente assim, não, isso é coisa de criança. Não, era pior. Você falava, essas coisas de nerd aí, essas nerdices que você gosta. Era pior. Era pior porque, mesmo. assim, você, além de tudo, tá perdendo tempo e você sabe disso e você tá sendo infantil. Você podia estar fazendo algo melhor com o seu tempo. Então, assim, na verdade, eu não cresci ouvindo isso na minha casa, né? Felizmente, eu tive pais bastante tolerantes e que estimulavam, de certa forma, a minha leitura, as coisas que eu gostava, mas eles nunca foram muito fãs do meu videogame. E, obviamente, falaram assim, não, joga fora essas revistinhas e tudo mais, para de colecionar essas coisas. Não eram exatamente os pais que estimulavam, mas também não eram os pais que me castravam sobre isso. Beleza, você pode curtir as suas coisas aí. Não foi por causa da influência dos meus pais que eu me tornei um jornalista geek, digamos assim. Mas quando eu comecei a trabalhar como jornalista e eu trabalhava em uma revista de videogame, eu recebia, digamos, críticas ou brincadeiras dos meus colegas de faculdade, né? Do jornalismo, assim. Não era exatamente algo que eu falava com orgulho, que eu enchia a boca pra falar, eu trabalho numa revista de videogame, 1998, né? É mesmo, cara? Não, de jeito nenhum. Na verdade, chegou um momento que eu procurava não falar. Eu preferia não contar, eu falava que eu trabalhava numa... Não existia a ideia da cultura pop como algo positivo também. Como positivo. Então eu podia falar, eu trabalho numa editora de cultura pop. Não tinha jeito melhor de eu falar que eu trabalhava numa revista de videogame. E foi muito saboroso, depois de uns 10 anos, e agora, mais do que nunca, você vê que isso é um super, hiper segmento cultural, que rende muito dinheiro, que todo mundo se orgulha e bate no peito. E que você acha que tende a crescer, então? Só vai crescer porque é a minha geração que hoje tá dando as cartas aí nas grandes empresas, nos grandes fazedores e pagadores de dinheiro, investidores que fazem essa roda girar, né? Que são pais de crianças que basicamente são todas nerdinhas, né? Não tem uma criança hoje que não seja nerdinha, que não jogue no celular, que não assista série e etc., que não veja YouTube. Todo mundo hoje é propenso a ser nerd, não tem como escapar, né? Todo mundo tá olhando pra segunda tela, pra terceira tela o dia inteiro, isso é ser nerd. Então... Só que hoje existe não só esse orgulho, mas também essa coisa assim, virou mais do que um rótulo, virou uma identidade, um estilo de vida. E antigamente era algo que você usava como xingamento. Era xingamento mesmo. Era xingamento. Eu me lembro muito de um... Pra mim foi um rito de passagem, não sei se você lembra. Eu tava até googando aqui pra não falar bobagem. E não lembrava o nome da produtora. A CW, que é uma conjunção, né, da CBS e a Time Warner, né, por isso CW. Foi uma produtora que fez um programa chamado Gostosas e Geeks. Era um reality show que colocava 8 gostosas, daquelas estereótipo da bonita burra. The Beauty and the Geek. Né? The Beauty and the Geek. É isso aí mesmo. E pra mim foi um rito de passagem. Se eu não me engano, um dos produtores desse programa foi inclusive o Ashton Kutcher. Foi uma das primeiras grandes investimentos do cara nessa cultura, né? Que é um cara que é geek, né? Apesar de bonito. Ele foi um dos primeiros usuários hardcore de Twitter, né? Um dos grandes... E na época que o Twitter surgiu, em 2006, 2007, era considerada nerdice extrema, né? Total. Você ficar falando sozinho o tempo todo pelo computador. Pra ver quem ouve. Pra ver, e será que tem alguém... Por que você tá falando com pessoas que você não conhece? Por que você não tá falando na vida real? Por que você não tá ao ar livre, né? Hoje não se usa mais nem esse tipo de expressão pra falar, pra se criticar esse mundo. Você conhece, é verdade. É o que é e pronto, né? Eu não vou entrar no mérito, assim, do sucesso de eventos como o Comic Con, ou então o sucesso, as maiores bilheterias do mundo serem filmes de super-herói, né? Isso tudo é consequência desse, digamos, trabalho que a gente começou a passo de formiguinha ali 20, 30 anos atrás, falando a sério sobre coisas que deveriam ser entretenimento, sobre coisas que basicamente eram feitas para criança, e a gente começou a mostrar que adultos e jovens adultos podiam gostar daquelas coisas também, e essas pessoas bravamente continuaram gostando e propagando isso, e investindo, né, tempo e dinheiro nessas coisas, que colaboraram que veículos e pessoas que falam sobre isso continuassem falando sobre isso, porque isso podia morrer, né? A gente podia falar sobre nerdices ali, e na virada do século, tipo, ninguém liga mais, e começasse a era da internet,
sem a cultura pop. Mas não, a cultura pop hoje também só cresceu porque a internet é o lugar perfeito para isso, né? Todos os fãs de coisas nerds, eles encontraram nas redes sociais, na internet, nos fóruns, o lugar perfeito para expressar a sua emoção a respeito daquelas coisas divertidas. Sim, e nós que nos sentíamos poucos, começamos a nos sentir muitos, né? Vimos que somos muitos, a gente pode conversar entre si, a gente vê que tem muita gente gosta das mesmas coisas que você, do outro lado do mundo, e assim, por aí vai. Você não vê um movimento de expansão parecido em outros segmentos, tipo esporte, política, culinária. Lógico, tudo cresceu por conta da internet, mas nada se ganhou mais impulso com a internet do que a cultura pop e a cultura nerd, né? Porque é o ambiente perfeito. Você não precisa ter uma cara, você é igual a todo mundo. Lógico, tem tudo ruim que aparece junto também, né? Comentários negativos, enfim, né, bullying, etc. Mas se não fosse pela internet ali na virada do século para impulsionar um trabalho que já estava sendo feito no analógico ali pelos poucos e bons fãs, né, e produtores de conteúdo disso, é por isso que hoje a gente está aí falando sobre isso aqui. Você, se tivesse um argumento para convencer um pai, uma mãe, uma pessoa que ainda não admite esse, sei lá, esse comportamento, vamos dizer assim, esse nicho, para ajudar o nosso ouvinte lá de 15, 16 anos, 14, que está querendo ir para esse lado e trabalhar com isso? Trabalhar. A mãe não ouve, tá ligado? Não ouve. Como é que você convence... Qual é o argumento que você usa para ela olhar? Aponta em que direção para essa mãe, para esse pai? É difícil, porque eu posso usar o argumento de tipo, sua mãe nunca vai entender mesmo, né? Talvez não seja feito pela talvez seja melhor, beleza. Talvez isso aí. A gente falava que tem um amigo meu ex-chefe, meu mentor, o André Forastieri, né? Que é o criador da revista Herói. Ele costuma falar que, tipo, rock é feito para contestar. É feito pra incomodar, é feito pro teu pai não entender. Porque teu pai estiver entendendo, não é rock, é pop, né? Se as pessoas estiverem gostando, não é rock, né? Isso era assim. E eu entendo também que essa coisa da cultura nerd era isso. Se as pessoas estiverem gostando, entendendo e adorando, não é mais a cultura nerd que a gente conhecia, entendeu? É outra coisa. Então essa coisa massificada do nerd que a gente tem hoje, o Big Bang Theory, por exemplo, essa coisa, a cultura bazinga, né? De pegar e falar assim, todo mundo é um pouco nerd, todo mundo é um pouco geek, porque afinal você não precisa vestir a camiseta, ou então você pode vestir uma camiseta de Hulk, nunca tendo lido um quadrinho do Hulk, ou você pode ver o Avengers, você pode ver Vingadores Ultimato e você... Porque é um filmão que tá todo mundo vendo, e não simplesmente porque você é fã. Todo mundo pode ser. Então, mas existem ainda os nerds raízes, né? Os nerds que se mantém ali true para aquilo. Então, assim, talvez os seus pais não precisam entender mesmo aquilo que você gosta de fazer. E daqui a uns anos, todas essas... Vão surgir tantas profissões que não existem ainda hoje, né? E, então é bom a gente começar a se acostumar, né? Então esse negócio, quero virar youtuber porque eu quero falar de conteúdo, quero virar influenciador e falar sobre séries e filmes. Vai fundo, né? Porque realmente, 10 anos atrás isso não existia. É difícil de uma pessoa com mais de 40, 50 anos entender isso como um caminho, uma profissão. E daqui a 5 anos a gente vai estar falando de outra coisa que hoje não existe. Tá mudando muito rápido, cara. Ontem eu falei isso pra minha mulher, cara. É impressionante como o mundo tá hoje de um jeito que a gente há 15 anos não conhecia, não imaginava que ia chegar nesse ponto, né? E se você pisca, hoje aparece outra coisa, né? 15 anos, a gente tá falando, por exemplo, do Matrix. O filme Matrix surgiu em 1999. Parecia a ideia de futuro mais louca e possível, né? Você assiste hoje o Matrix ainda é um filme que envelheceu muito bem, mas muitas daquelas coisas lá, inclusive o tamanho dos celulares, né, que eles usam. Exatamente. Né? Então é um exercício divertido. A gente tem hoje, acho que nunca houve um momento tão interessante para você gostar dessas coisas. Você tem acesso a tudo, você pode comprovar tudo, você pode testar, experimentar qualquer coisa que apresentarem para você. Hoje é como se a gente pudesse presumir que todo mundo sabe do que você tá falando. Né? E se não sabe, é porque deveria estar se informando mais, ou sei lá, porque é alienado de propósito. Mas as pessoas gostam de não saber também. Falei essa semana para um querido aluno meu, tem uma escola de games, mídia e arte, né? E falei para um querido aluno meu, falei, cara, você tem que entender o seguinte, você é nerd quando uma pessoa lhe faz uma pergunta e você responde muito mais do que ela quer saber. Pode ser. É nesse momento que você sabe que você é nerd. Tem tanto nerd hoje, antigamente
antigamente a gente era chamado de nerd porque usava óculos, né? Ou simplesmente qualquer japonês, né? Qualquer oriental, né? Descendente de oriental era considerado um nerd por definição, simplesmente por ser japonês. Sim, né? mas vamos combinar aqui que se fosse RPG, o japonês tem mais 2 na ficha pra ser nerd, vai? Pois é. Né? Então, se você usasse óculos, você era nerd. Se você jogasse videogame, você era nerd. Se você lesse quadrinhos, nem se fala. E agora a gente conhece pessoas muito bem-sucedidas que usam terno e gravata durante o dia e que fazem tudo isso quando chegam em casa e nos finais de semana, né? Compram todos os quadrinhos, assistem todos os filmes, só se informam por YouTube, estão nas redes sociais, são colecionadores de bonequinho. Vai chamar esse cara de nerd. Talvez ele bata no peito e fale assim, sou nerd. E olha quanta grana eu investo nisso, né? E é isso aí, tem uma coleção de não sei quantos R$1.000 de bonequinho. E caras que fogem completamente do estereótipo físico do nerd que a gente conhecia 20, 15 anos atrás. Uhum. É muito louco. Você que fala de mitos, né? É legal a gente ver, assim, que estão caindo até aquelas coisas ridículas como a Disney é do demônio, as coisas são fálicas, né? Tem um programa sobre isso, viu? É mesmo? Lógico, isso aí continua, cara. Vamos, então, continua, mas está diminuindo, né? Assim, Esperamos que sim. Eu acho que o grande lance disso está crescendo, dessas pessoas estarem ganhando espaço, né? Do argumento estar ganhando espaço. Sim. A gente está combatendo essas coisas absurdas de... Estamos aí para isso, né? Combater a desinformação, falar sobre coisas que valem a pena ser ditas e que não tinham espaço antigamente, né? Então hoje, felizmente, você tem espaço para muita coisa boa que não tem possibilidade de aparecer, ainda que você também tenha espaço por consequência de coisas ruins aí que a gente preferiria não saber que existem. Pra gente fechar, qual é o mito mais absurdo que você acha que existiu, assim, que você se lembra, vai? Não que você acha, mas que você se lembra agora, assim. Eu adoro um mito que a gente fez um programa sobre, é o episódio 4. Inclusive, não está muito bem com muitas visualizações, então eu peço a você, procure o canal. Isso, a gente vai colocar aqui embaixo o link pro 4. Por favor. Sobre o pouso do homem na Lua, né? Existe muita gente que não acredita no pouso do homem na Lua. Excelente. E existe muita gente que acredita que, na verdade, o homem foi à Lua. Mas aquilo que a gente viu na televisão e as cenas que a gente vê até hoje sendo reproduzidas, elas não foram feitas na Lua. Elas foram feitas em um estúdio em Los Angeles, dirigido pelo grande mestre do cinema Stanley Kubrick, né? É a famosa história de que se... aquilo estava tão bem feito que só podia ter sido filmado por um cara desse nível. Um cara desse nível que entendia muito bem como filmar o espaço. Afinal, ele tinha acabado de lançar o 2001, Odisseia no Espaço. E então ele teria sido abordado pela NASA e fizeram ele fazer isso. E só que ele não conseguiu viver com essa culpa. Então ele colocou pistas sobre essa teoria da conspiração nos filmes dele, principalmente O Iluminado. Tá. Né? E é uma história... Você acha que é fato isso? Eu não sei, eu não consigo provar, ninguém conseguiu. Não, Kubrick não está entre nós. Uma opinião. Eu acho muito doido. Eu acho curioso, sim, as cenas da Lua serem tão bem feitas, tão bem filmadas, nas condições precárias que existiam. E acho muito difícil um segredo desse ficar guardado tanto tempo, principalmente um cara como Kubrick, né? Ir pro túmulo com isso. A história é tão boa. Eu acho isso, cara. Eu acho também. Eu acho que se fosse mentira, a gente já tinha descoberto. Alguém já tinha dedurado, alguém já tinha ganhado dinheiro com isso. Pois é, mas tem tantas dessas coisas, né? Tipo, ETs na Área 51, né? Entre outras, viagem no tempo. Tem muita história aí que a gente fala assim, mas se fosse verdade a gente já teria sabido. Se existem ETs, eles já teriam entrado em contato com a gente. Por que não entrar em contato ainda? Mas a gente tá na data limite. Estamos na data limite. A gente tá na data limite. Então... É a grande chance deles entrarem em contato com a gente agora, porque o acordo intergaláctico foi cessado. Então, quem sabe? Eu prefiro acreditar. Eu acredito em tudo, até que me provem o contrário. Eu gosto também. Cara, a gente tem que encerrar por aqui. Quero agradecer muito você. Obrigado. Espero que você venha de novo, porque eu adorei o papo. Eu acho que tem uma porrada de coisa pra gente falar ainda. Só chamar. Então, com certeza, daqui um mês ou dois, estou te chamando de novo pra gente fazer mais um, beleza? Faz a parte 2. Brigadão. Cara, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado. Você continue seguindo a nossa programação e assista a reprise no YouTube, vendo todos os links aqui embaixo para acompanhar o Adoro Cinema. Bom, Gabriel Pazotto no controle do ar-condicionado, muito obrigado. Uma ótima tarde para todos vocês. Você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Hora do intervalo comercial. Segura um pouquinho aí, ó.